Olá, aqui estamos para mais um encontro de estudos sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. É o nosso 19º encontro, mas o estudo de hoje envolve o capítulo 18, Apontamentos à Margem. É muito interessante perceber que a colocação que leva ao título, no sentido de que algo será acrescentado além do que está sendo examinado, me parece, de certa forma, um equívoco, né? Quem sou eu para discordar do título? Porém, é evidente que o objeto daquele apresentado no livro é o estudo de manifestações mediúnicas, sejam ocorridas num grupamento específico, seja no dia a dia, mas hoje, ao dizer que faz apontamentos à margem desta situação, o Espírito nos oferece a possibilidade de ter contato com inúmeras e importantíssimas colocações a respeito do papel do intercâmbio. O capítulo é estruturado em 4 pontos centrais. Entretanto, me parece o mais relevante dos 4, aquele que traz um expressivo diálogo entre Hilário e Aulus, e, num segundo momento, um diálogo entre André Luiz e Aulus. Ambos os diálogos são reveladores de uma sondagem, de um aprofundamento a respeito do fenômeno mediúnico. E é muito interessante porque, como vocês verão, se já não viram através da leitura, as colocações feitas por Aulus, a partir de respostas apresentadas por espíritos que não haviam tido a chance de participar de atividades espíritas, nem André Luiz, nem Hilário foram, porque reencarnados no século XIX no Brasil, foram espíritos participantes de atividades ligadas à doutrina espírita. Não integraram o movimento espírita, desencarnaram, foram levados até as atividades de socorro e, através delas, passaram a entender a contribuição que a doutrina espírita trouxe para a exata dimensão deste processo que envolve os que estamos encarnados e aqueles que estão na realidade permanente. Então, as perguntas que vão brotar dos diálogos, notadamente em Hilário, elas são perguntas reveladoras justamente dessa dúvida, da dúvida da efetividade do intercâmbio, do alcance do intercâmbio, e isso para nós que estamos envolvidos no estudo espírita, temos a oportunidade de participar de reuniões de natureza mediúnica, adquire um contorno muito interessante, porque eles fazem perguntas, questionamentos, como se nós, os que frequentamos esses trabalhos encarnados, pudéssemos apresentá-las. Entretanto, eles não estão na condição de encarnados, mas também eles, por não terem o estudo, a prática, que seriam e são necessários para quem participa de atividades assim, eles também se mostram, de certa maneira, interessados em saber por que isto ocorre, por que essa situação se dá
Qual o objetivo? É para resolver? Não é para resolver? Então, o ponto central do capítulo é esse diálogo. Ele, de uma maneira muito humilde, diz apontamentos à margem, como que se no sentido de que o mais relevante fosse estudar os fenômenos, mas estes apontamentos nos fazem parar, refletir, né? O capítulo começa com uma descrição do ambiente, como é usual. Vamos perceber movimentações que merecem a atenção dos dirigentes do grupo. Surge a sequência de diálogos que vai esclarecer a todos nós a respeito da mediunidade de uma maneira assim bastante objetiva, bastante significativa e culmina, se encerra com uma mensagem sobre mediunidade que é apresentada pelo diretor dos trabalhos a pedido do próprio Aulus. É ele quem tem a iniciativa de solicitar. Bom, já que você vai terminar o encontro deixando uma mensagem escrita, grafada, fala sobre mediunidade. É possível? E nós vamos ver que o Espírito o atende, e a todos nós. Então, à margem daquela descrição que a gente tem participado, embora sempre repleta de ensinamentos. Porém, um capítulo recheado de informações, de muito, mas muito material mesmo para refletir. A Ambrosina, a médium que dirige, do ponto de vista da colaboração, a detentora do mandato mediúnico, está trabalhando no atendimento de solicitações que chegam através das pessoas que ali comparecem. Pedem, fazem determinadas observações e ela tem a chance de, através dos espíritos amigos, desenvolver o atendimento. Os que estão presentes são brindados com uma exposição, né? A exposição que eles ouvem, ela é uma exposição voltada a preparar-nos para entender uma determinada situação. Só esse trecho aqui já valeria, talvez, a gente se concentrar numa larga análise, porque o objetivo da exposição era a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça e nós possamos nos sentir renovados. Olha que encadeamento. A necessidade de conformação com as nossas leis, com as leis divinas, para que a nossa vida mental se refaça. Então, nós precisamos entender que as leis divinas não são modificáveis ao nosso bel prazer, que aquilo que está fixado por esse conjunto de expressões que mais ou menos profundamente os espíritos estudam, que isto nos permite, quando entendido, quando bem compreendido, mudar a nossa própria vida espiritual. E vai nos fazer, consequentemente, adquirir bênçãos renovadoras. Isto é, nós melhoraremos. Então, não é uma coisa que venha de fora para dentro. É algo que vai de dentro para fora. Nós conformamos a nossa mente às leis divinas e, consequentemente, nos renovamos, né? Não há mais explicações
sobre o conteúdo da exposição, até porque ele é apenas noticiado dentro desse critério de descrever o que está acontecendo ali. Mas vale a pena parar e pensar até que ponto nós temos nos conformado em termos de vida espiritual, em termos de vida mental, às leis divinas, de sorte a buscar, a conseguir as renovações que entendemos devam ser alcançadas. Continua a descrição, porque temos a médium, temos o expositor falando sobre inspiração, mas também temos os presentes à reunião. E os presentes são descritos por André Luiz em dois âmbitos: encarnados e desencarnados. Em relação aos encarnados, alguns estavam completamente impermeáveis e sonolentos, até mesmo vampirizados por obsessores que os acompanhavam de perto. Estavam ali, mas apenas o físico estava ali. Não tinham maior envolvimento. Havia, porém, um número atento de desencarnados ouvindo solícitos e sinceramente aplicados àquele ensino. Percebam como a atividade pode beneficiar a depender da sintonia que guardamos. É por isso que o tema que é dado como da exposição fala da necessidade pessoal de conformação. Então, encarnado ou desencarnado, pouco importa. O que interessa é estar guardando sintonia com essa realidade. O que interessa é estar ali harmonizado, tentando tirar desse momento o máximo proveito possível. O máximo proveito possível. E isto é uma atitude espiritual. Espiritual. Não é uma atitude fisiológica. Porque você pode estar ali, porém o seu pensamento está completamente envolvido por vibrações que vão trazer consequências se não aproveitar a ocasião. Mas alguém pode me dizer, Nazil, eles estavam ali vampirizados. Ora, sintonia é algo que a gente tem visto nos nossos estudos faz bastante tempo. E ela é um atributo que depende, de novo, de nós para com o ambiente. Então, eu posso me sintonizar naquilo que me interessa, naquilo que me ajuda a ficar mais atento, a buscar mecanismos para melhorar, mas posso não. Posso não. Posso insistir com velhos hábitos. Então, dá para perceber que uma preleção feita por um encarnado sob inspiração de um desencarnado, num ambiente tipicamente de trabalho, de assistência aos encarnados, atinge e bem os que comparecem do ponto de vista espiritual. Se nós temos a chance e não aproveitamos, aqueles que vêm acabam por aproveitá-la, né? Gabriel, que é o diretor dos trabalhos, é o último a ser descrito. Então, nós temos a médium, nós temos a descrição do expositor que fala sob influência de alguém encarregado dessa tarefa do ponto de vista espiritual. Temos a descrição do público encarnado, do público desencarnado, e o passeio se fecha na figura do dirigente espiritual, que demonstra, pela narrativa que o André Luiz faz, a diligência com que se atua na tarefa
que assumiu. Há uma expressão que é muito bonita nessa apresentação dele, né? Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Ele está atento ao que se desenvolve ali. Assumiu o compromisso de administrar o trabalho, supervisionar o trabalho e efetivamente cuida da tarefa recebida. Então é por isso que nós vamos ver que a sustentação da harmonia e da ordem são presentes, há uma exaltação da qualidade do trabalho. Ninguém que queira brincar em termos de tumultuar o ambiente vai ser autorizado a fazer isto, né? De maneira que toda aquela situação que ali se desenvolve tem no espírito que por ela zela o cumprimento da tarefa com uma exação, com uma correção invejáveis. Né? Ele está ali atento ao que vai acontecer e não deixa que o trabalho seja tumultuado, porque os espíritos que somos imaturos ainda para compreender isso, não aproveitamos a ocasião. Cada um vai tirar aquilo que foi buscar. Porém, para que o aproveitamento exista, ele zela. Ele zela. Apresentada essa situação, nós vamos começar a perceber a presença dos diálogos. É Hilário quem toma a iniciativa, porque está vendo que a médium, na mesa dos trabalhos, está rodeada de solicitações, papéis, lápis, caneta, tudo aquilo que numa atividade mediúnica costuma estar disponível, e ele então saca a primeira pergunta de uma sequência delas, estabelecendo através do diálogo a possibilidade do aprendizado. Por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? É a primeira indagação dele. Por que é que eles estão dirigindo mensagens para as pessoas e não dando instruções genéricas, generalistas? É a sua dúvida. Qual a razão? Né? Em O Livro dos Espíritos, nós somos confrontados com mensagens generalistas. Em outras obras de cunho doutrinário, vou aqui me reportar particularmente ao livro Consolador, que Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a partir de dúvidas expressas por frequentadores dos trabalhos em Pedro Leopoldo, nos ofertou, nós também temos lá questões generalistas, todas elas respondidas com maior ou menor grau de profundidade, com percussiência, em organização. Por que tanta gente aí sendo beneficiada com uma mensagem para ela própria? Aí ele diz, olha, são respostas reconfortantes a companheiros que lhe solicitam assistência e consolo. É isso, eles pediram assistência, pediram consolo, a resposta aparece. Mas espera aí, essas respostas, elas traduzem equação definitiva para os problemas que expõem? Está respondendo para resolver ou não? Isso não, responde o Aulus. Preste atenção, Hilário. Entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. E nós não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Então, vem a ajuda, mas ela não vem no sentido de resolver como você está imaginando.
né? Vem. Nós temos as nossas particularidades. Os espíritos ajudam, consolam. Entretanto, a resolução, volto naquele ponto-chave da exposição, a necessidade de nos conformarmos à lei divina. Não é fazer com que a lei divina se conforme às nossas aspirações, é bem o inverso. Bom, mas se é assim, por que o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos de quem está na carne, por que a porta aberta entre as duas realidades? E aí, o Aulus resolve mudar um pouquinho a sua maneira de abordar. Vocês perceberam, pela narrativa do texto até aqui, que ele sempre brinca, ele sempre ri, ele sempre leva as coisas no sentido de, puxa, mas podia ser assim, leve em conta aquilo. Dessa vez, não. Ele assume um tom grave, como registra André Luiz, para dar uma lição que é de uma profundidade bem acentuada. Não se esqueça do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Na vida, a existência do corpo físico, por mais longa que seja, é um período muito curto de aprendizagem. E não nos cabe esquecer que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. De novo, o assunto construir de dentro para fora. Então, a gente vai ter que passar pelas experiências, vincular-se a uma série de senões para justamente crescer. A mente, diz ele, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não vai chegar lá sozinho. Ninguém vive só. Aqueles que imaginamos mortos precisam amparar os que estão aparentemente vivos na matéria densa, porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. E é da lei divina, que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem os menos bons. O melhor no sentido do conhecer. O conhecimento do bem nos faz melhores. A ausência do conhecimento nos mantém ignorantes e, consequentemente, praticando aquilo que representa, muitas vezes, uma atitude considerada má. Então, nós temos que levar em conta justamente essa possibilidade da troca. Os homens cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes atraem simpatias preciosas para a vida espiritual. E as entidades amigas, na medida em que ajudam os reencarnados, estão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando vão estar mais uma vez na reencarnação. Então veja que bonita a maneira como ele coloca as coisas. A solidariedade é da lei. Aqueles que hoje ajudam se habilitam a receber auxílio amanhã. Aqueles que hoje param para dar uma palavra de apoio, um estímulo
a alguém que está enfrentando uma dificuldade, que vai ter que enfrentar. Ela não será uma dificuldade afastada, porém a força de um consolo, de um amparo, faz com que a gente tenha ânimo de passar pelo problema. Eu não estou sozinho, tem gente velando por mim, tem gente me acompanhando, me estimulando. As dores são minhas, são fruto da minha semeadura. Porém, para enfrentá-las, poder contar com alguém que torce por mim, que me dá bom ânimo, que me manda vibrações e até mesmo esclarecimentos, muda tudo. E isto por quê? Porque nós, em razão da destinação para a qual fomos criados, que é a da máxima perfectibilidade, conseguiremos avançar. E no instante em que tivermos conseguido avançar, podemos nos voltar e amparar os que estão na retaguarda. Podemos fazer por eles o que alguém fez por nós. E mesmo que não estejamos na condição, como está aí eventualmente o Gabriel, de poder dirigir um grupo todo, de cuidar de um trabalho de profundidade, nós poderemos amparar aquele que está logo próximo a nós. E esta solidariedade faz com que a gente entenda o sentido da palavra fraternidade. Seremos fraternos, isto é, irmãos uns dos outros. O Hilário, num primeiro momento, então diz para ele: eu compreendo, né? Mas você vai me desculpar. Eu vou me colocar na posição de uma criatura que não tem o conhecimento que eu tenho agora, que veio aqui buscar ajuda, né? E como ela, eu gostaria que o céu, usa a expressão no sentido de o alto, desse uma solução decisiva e absoluta para os inúmeros problemas que eu tenho pela frente. Aliás, essa parece ser a tônica. Todo mundo busca uma visão religiosa no sentido de ver resolvidos os problemas sem que a nossa própria intervenção apareça, sem que o nosso próprio empenho seja a regra. A gente quer que aquilo seja equacionado do ponto de vista espiritual. Puxa vida, vem cá. Em O Livro dos Espíritos, quando analisa a questão da prece, analisam a questão da prece, os espíritos dizem: ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a tua parte. Isso é, então não dá para esperar a solução como se ela viesse e, de repente, num passe de mágica, num aconselhamento, num envolvimento, e tirasse do necessário esforço para avançar. Aí é que, efetivamente, o Aulus dá a lição que começa a nos apontar a relevância do intercâmbio mediúnico. Essa atitude, diz ele para o Hilário, é uma antiga viciação mental no planeta. E eu vou pedir para você prestar atenção em Jesus, né? E começa justamente a rememorar fatos em que a intervenção de Jesus aconteceu e os beneficiados da intervenção, para mostrar também qual foi a lição apreendida. Jesus, diz ele, o governador espiritual do mundo, auxiliou doentes, auxiliou aflitos, mas não conseguiu tirá-los e nem fez nada para tirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. E começa o passeio por Zaqueu. Quem se interessar vai encontrar o episódio
no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, quando Jesus visita Zaqueu. E lá, quando ele vai, ele provoca em Zaqueu uma modificação que o Aulus destaca. A presença de Jesus constrangeu Zaqueu, porque aproveitou a modificar a sua própria conduta. A presença. Ele precisou modificar-se. Não foi Jesus modificando o que lhe dizia respeito. Avança e vai a Maria de Magdala. A única pessoa no texto dos evangelhos do sexo feminino a apontar, a ser qualificada em razão da sua origem. Geralmente, todas são apresentadas às mulheres em razão de seus vínculos pessoais. Maria é apresentada em razão da sua procedência, o que significa havia relevância nesse destaque. E ele diz, olha, ela recebeu uma carinhosa atenção de Jesus. Porém, ela não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo trabalho de combater as suas imperfeições, renovando-se interiormente. Jesus esteve com ela, mas ela não ficou livre de ser alguém responsável por sua própria melhoria. Continua ele. Lázaro foi retirado das trevas do sepulcro, na morte aparente em que se encontrava. Porém, esse retirá-lo da morte aparente, devolvê-lo à experiência, não o exonerou de ter que aceitar mais tarde o desafio da morte. A morte ali era aparente, então significa que ele não vai morrer mais? Pelo contrário, significa que o seu corpo vai perecer. Ele não foi libertado de absolutamente nada. Absolutamente nada. Todos os que tivemos a chance de estudar na trilogia escrita por José Herculano Pires, a figura de Lázaro, sabemos o quanto o professor Herculano Pires explorou essa questão que era inusitada, qual seja a de esparramar-se uma versão de que ele havia ressuscitado. A ausência de conhecimento leva a esse tipo de afirmação. Nos nossos dias, nós certamente diremos que a morte de que ele que lhe era apontada era aparente, já que não há como voltar à vida um corpo que já não tem mais a companhia do espírito a dirigir-lhe as expressões. Pois bem, mas aquele episódio, como eventuais episódios de mortes aparentes, não livram o espírito que, beneficiado por uma intervenção, terá que amanhã abandonar o veículo físico de uma maneira definitiva e, consequentemente, há de passar por aquelas situações que Allan Kardec descreve com uma riqueza imensa na abertura da segunda parte de O Céu e o Inferno, né? O que traz as impressões da morte. Continua, Paulo de Tarso. Olha, Jesus pessoalmente esteve com ele às portas de Damasco, mas isso significou para Paulo ficar livre dos sacrifícios que teriam que ser enfrentados pela nova e espinhosa missão que ele assumiu? A gente sabe que não. E quem nos dá testemunho desse não é o próprio Paulo, quando nas cartas, e por mais de uma vez, descreve as dores
que teve que suportar, as rejeições a que foi submetido por parte daqueles que com ele partilhavam a crença e deixaram de partilhar, e por parte dos novos companheiros aos quais ele se opôs e que ele então buscou se integrar. Gente, olha o painel. Zaqueu, Maria de Magdala, a figura de Lázaro, Paulo de Tarso. Todos beneficiados diretamente por Jesus, pela companhia de Jesus, pela inspiração de Jesus, pela intervenção de Jesus. Ninguém ficou livre das próprias dores. Todos tiveram que voltar. Então, olha como Aulus nos leva a pensar. E olha como isso casa com o tema da exposição. Nós temos que nos conformar à lei divina e não à lei a nós. Evidente que receber um auxílio assim do próprio Jesus tem que produzir, como produziu nestas 4 figuras mencionadas, mudança radical. Zaqueu tratou de vender o que tinha, de indenizar quem tinha prejudicado, partilhou com os que não tinham nada os seus bens. Quer dizer, mudou para valer. Maria de Magdala deixou as práticas a que era afeiçoada, as obsessões que a acompanhavam e foi ser útil. Nos legou, inclusive, um texto narrando sobre Jesus, perseguido, rejeitado, mas que a gente encontra para a leitura, o evangelho a ela atribuído. A figura de Lázaro, que foi testemunhar aquele episódio, comparecendo ao templo e sendo rejeitado, porque imagina alguém voltar do reino das sombras, e ele foi dar testemunho, foi deixar claro. E Paulo, é a própria existência como Paulo que nos dá notícia do sacrifício, do empenho para honrar aquele convite que Jesus lhe endereçou a partir da realidade espiritual. Por que você está me perseguindo? Qual a razão de você fazer isso? Presta atenção, abre os olhos. E para que ele tivesse que abri-los, primeiro perdeu a visão. Impactado com aquilo, trouxe para o seu próprio corpo uma limitação que o influxo do passe amigo recebido daquele que ele iria prender em Damasco lhe permitiu voltar a enxergar, preparar-se e sujeitar-se a toda sorte de escárnio, de rejeição, mas para viver coerentemente. Então, veja, ninguém, pela ajuda que recebe, está liberado de cuidar-se, de fazer aquilo que precisa em seu próprio benefício. Ninguém. Continua Aulus. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Porque isso, sabe o que significa, meu amigo Aulus? Significa furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição do aluno necessitado de luz. Olha que lição. Nós queremos que a espiritualidade nos ajude a resolver os nossos problemas. E isso acontece, mas não os afastando, nos dando forças para que a gente possa equacioná-los. E por quê? Porque a gente só fica livre do problema depois de equacionar. Não adianta eu postergar. É preciso ter força para vencer, para superar, né? Como está dada a lição, André Luiz nos acode apresentando uma
equação, uma solução. Ele põe lá o problema, né? A gente está pensando no problema. Puxa vida, na verdade, nenhum deles ficou livre. E ele para antes de ingressar com as suas próprias intervenções para narrar um outro episódio do ambiente. Intercala descrição, diálogo, esclarecimento, nova descrição. Eles observam uma mulher no recinto, num dos cantos do recinto, falando consigo mesma e percebendo o seu pensamento, eles vão ter a atenção voltada para aquilo. Meu filho, se você não está morto, venha até aqui. Eu estou morrendo de saudade, de angústia. Fale-me alguma palavra para que a gente possa se entender. Se tudo não está acabado, vá até a médium e se comunique. É impossível que você não tenha piedade da sua mãe. Dá uma notícia para mim, por menor que seja. Eles percebem que, em razão deste pedido mental, com força, alguém se apresenta no ambiente. É um rapaz em lastimáveis condições espirituais. Ele avança até a mulher como que imantado. Ele é atraído para ela. Ele tinha uma aparência de dar pena pelo estado espiritual que estava. E então se dirige à mãe, sem que ela possa ouvi-lo, entretanto, possa pressentir a sua presença. Minha mãe, eu estou aqui, eu não morri, perdoe-me, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. Como ela não o percebera, ela consegue apenas e tão somente experimentar a ansiedade, que vai lhe constranger o peito. Dois dos espíritos encarregados da ordem do ambiente tiram o rapaz do envolvimento em relação à mãe e conseguem a ajuda de Aulos, né, que vai até a mulher e a envolve. Eles captam as ideias que vão nela. Não será melhor segui-lo, morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. O Aulus, então, aplicando passes, faz com que ela experimente um grande alívio para, em seguida, voltar-se aos dois companheiros de jornada e dizer-lhes: anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue ficar livre da flagelação íntima em que enveredou. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe uma manifestação pessoal sem saber o que pede, porque o rapaz não tem condição nenhuma. Se ela ouvisse agora, seria para ela um martírio. Não tem como ela recolher dele um ensinamento direto, porque esse contato de natureza espiritual vai trazer problemas sérios e ela precisa de tempo, como ele também precisa de tempo para
reequilibrar-se. Aí o Hilário surge. Tá certo. Não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, ele adquire forças para recuperar-se. E o Aulus então diz: é isso mesmo. Você entendeu? Não resolve. Não vai resolver o problema dela. Não vai resolver o problema dele. Portanto, ouvir aqui vai ajudá-los a guardar confiança. No momento certo, na hora certa, com a maturidade adequada, isso tudo se resolve. Agora, não. Então vejam como, na prática, ele demonstra que as comunicações que nos chegam, elas não vêm nos exonerar dos nossos compromissos. São socorros, são informações precisas, são orientações seguras, mas para que nós façamos a nossa jornada, para que nós trilhemos os nossos caminhos, porque os equívocos são nossos. Então, se eu me equivoquei, eu preciso parar, repensar, arrepender-me, retomar e não equivocar mais. Não vem alguém me tirar com uma varinha mágica, com palavras mágicas, daquilo que foi a minha semeadura. Eu preciso parar, corrigir e retomar, porque só assim eu vou caminhar seguro. Então, a ideia falsa de que as intervenções vêm resolver sem o nosso empenho desaparecem. Essas ideias têm que desaparecer. É o que começa a partir de agora. Porque o André Luiz diz: a mediunidade não é a profecia das religiões de todos os tempos? Sim e não. Porque, diz o Aulus, a diferença é que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências faz séculos está detido nos espetáculos do culto exterior. E usa uma palavra pesada, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Mumificando. Notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas da fé, há muito tempo se fechou no superficialismo do templo. Era preciso libertar. E libertar o quê? Libertar os princípios a benefício do mundo, que cientificamente hoje se banha no clarão da nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. É assim, diz ele, que Jesus nos reaparece agora, não como o fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, porque não era isso que ele queria, não foi isso que ele trouxe, mas sim em sua função, a sua feição verdadeira, a do redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor. Restaurou enfermos, pacificou aflitos, em muitas ocasiões esteve em contato com os que estavam mortos do ponto de vista da visão reencarnatória,
e mostrou que eles nada mais eram do que almas sofredoras, infelizes, a vampirizarem obsidiados de diversos matizes, mas demonstrou que o contato com espiritualidade é efetivo, é importante e real. E ele resgata o episódio do Tabor. Olha quantos trechos do Evangelho, ou dos Evangelhos, né? Esse está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, a gente encontra o relato da transfiguração, em que Jesus, diante de Pedro, João, se transfigura para conversar com duas personagens que ele apresenta aos seus seguidores, Moisés e Elias. Como a demonstrar nesse intercâmbio a solidariedade daquilo que estava sendo feito em benefício de toda a humanidade. E avança. Ainda mesmo quando voltou a manifestar-se, ele fez questão de deixar claro para os seus seguidores o amor que por eles nutria e conviveu com eles, de forma que eles pudessem seguir na tarefa que ele havia iniciado. André Luiz registra que então o Hilário sorri, né? O estudante que entendeu a lição. E, lógico, faz esse registro com humildade. Eu acho, né, tenho a impressão que eu estou começando a compreender essa história de ter uma ligação e essa ligação ser propícia para que a gente tenha elementos e possa avançar sozinho. Avançar sozinho. É um capítulo fenomenal. E vai ser fechado agora com chave de ouro, né? Porque a gente chega na última parte, em que o Gabriel vai então encerrar o trabalho, deixando uma mensagem, como talvez fosse seu hábito, por intermédio de um texto, que os que participam do grupo terão a chance de voltar a ler, voltar a refletir, já que na hora pode ser que não tenham feito a captação por inteiro do que a mensagem trazia. A Ambrosina se prepara e a mensagem é escrita. Antes de terminar o encontro, ela então faz a leitura, que eu vou me permitir também fazer para que a gente possa, através dela, rememorar a mensagem e refletir sobre o conteúdo. Ela diz assim: meus amigos, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Caminho direito, caminho reto. Ela não é uma chave falsa para as coisas da Terra. O contato com a espiritualidade não tem esse propósito. Pode nos ajudar, como a gente está estudando o capítulo inteirinho, pode nos ajudar a corrigir a nós mesmos, renovando-nos para sentir um influxo de apoio espiritual, mas é para corrigir passos espirituais, não questões do dia a dia. As questões do dia a dia, a gente animado tenta resolver, mas não é para esse fim, não é esse propósito. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar
a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento dos nossos deveres na elevação própria. Já fizemos esse equívoco. No transcurso dos séculos, os oráculos, os adivinhos, os profetas, os xamãs, etc., 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 foram sempre invocados para nos oferecer soluções. E, na verdade, são espíritos como nós, envolvidos com os seus próprios problemas. A gente não pode esquecer aquela frasezinha do início: cada um de nós tem seus próprios enigmas. Nós temos os nossos próprios ajustes, e os que se ativam na mediunidade, ainda que missionária, também têm os seus. E todos temos que dar conta dos nossos. Posso ajudar você a carregar os seus? Devo. Você pode ajudar a carregar os meus? Se puder, deve. E por que isso? Para que a gente seja solidário. Não é porque eu eventualmente não desfruto de momentos felizes e você dos infelizes, que há nisso qualquer tipo de privilégio. É um refresco para que eu lembre daqueles que transitam por momentos infelizes. E quando eu neles estiver, não me falte a solidariedade. Então perceba, compreender a verdade significa mudar essa forma de conceituar médium. O espiritismo, simbolicamente, olha a gravidade da expressão, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. É simbolicamente. Por quê? Porque Jesus a todos convidou à renovação. Foi assim com Lázaro, com Maria de Magdala, foi assim em relação a Paulo, foi assim em relação a Zaqueu. A todos ele convidou à própria renovação. Aproveitaram a lição? Sim, maravilha. O que o Espiritismo vem fazer para nós? É exatamente isso. Olha, conheça Jesus de um jeito diferente. Esqueça ritos, porque não são deles. Esqueça fórmulas, porque não foram apregoadas por ele. Esqueça limitações que vêm no sentido de nos poupar do nosso próprio esforço. Isso não é Jesus. Vejamos essas personagens significativas, impressionantes do contexto da narrativa dos evangelhos. Nenhuma está isenta de lutar contra si mesma para poder crescer. Ninguém está isento, porque o crescimento é individual. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. É a jornada do meu próprio resgate, o resgate da minha alma, das infantilidades, das pequenezes, dos equívocos. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Você vai me ajudar, me dando ânimo, consolo, braço, mas eu vou ter que passar por aquilo que eu tenho que passar. É muito bom saber que eu tenho alguém do lado. É muito bom saber que nós temos quem vibre por nós, mas nós temos que dar conta. Até porque só dando conta a gente avança. Só dando conta é que nós fazemos o que precisa ser feito. Desencarnados e encarnados, continua ele, todos
palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Cada um de nós tem que jornadear. E, de acordo com o grau já de progresso, são os embates a serem suportados, são as dificuldades a serem superadas. Não atribuamos, diz ele, assim ao médium obrigações que são nossas, em caráter exclusivo, e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós, cabe o serviço árduo da própria ascensão na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Eu conheço, amadureço, enfrento, supero. Conheço, me esclareço, amadureço, enfrento e vou embora. E assim eu vou crescendo. A solidariedade é importante, mas o crescimento é meu. Eu que volto a repetir, é bom ter o braço amigo, é bom ter a orientação. E os espíritas somos felizes, porque olha o tipo de orientação que a gente recebe. Olha o tipo de informação que nos chega. Apontamentos à margem? Não, apontamentos de vida. De vida. Eu tenho certeza que todos nós, diante de uma notícia como a que recebemos hoje, de colocações como a que tivemos a chance de ler, de reler, de refletir, todos nós pararemos. Porque a gente vai se recordar daquelas personagens aqui referidas e vai perceber que nenhuma delas, embora diretamente amparada por Jesus, ficou livre de ter que fazer a sua própria trajetória, a sua própria melhoria. Ele as despertou, as convidou. E quanto será ele fez o mesmo pedido e não tiveram êxito em dar o retorno? Postergaram. Significa ter sido abandonados, esquecidos, rejeitados? Bom, isso é uma teologia barata. Teologia barata. Porque a ideia-chave de Jesus é a da possibilidade real de mudarmos passo a passo, ponto a ponto. Diante de nossas assertivas, continua o Espírito, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Ah, eu vou responder para vocês usando o melhor raciocínio que eu tenho. Nós reencontramos no Espiritismo e na mediunidade o pensamento puro de Jesus, auxiliando-nos a compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando os aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos
de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Quando alcançarmos semelhantes fórmulas de raciocínio, nós, então, ousaremos a perguntar a todos, de nossa vez: acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça? Admitis seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Nós reverenciamos o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplamos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita e está no reino divino do universo. Que mensagem! Que lição! Que lição! O capítulo como um todo se fecha, voltando ao início. Aquelas pessoas estavam ali ouvindo sobre a necessidade de conformarem a sua percepção à compreensão das leis divinas. Não pedir a revogação das leis, mas conformar-se. Trabalhar para superar-se. Não esperar afastar as coisas. Ter forças para trabalhar pelo afastamento dos nossos passos de caminhos equivocados. O que o Espiritismo, como a mensagem nos apresenta, o intercâmbio mediúnico, como a mensagem nos apresenta, significa para todos nós. Olha, meus amigos, se nós entendermos que os mecanismos da justiça divina não são falhos e que todo equívoco exige mudança para que a gente possa estar quitado, já foi um progresso fenomenal. E quando sabemos que esse ajuste de contas que fazemos conosco mesmos não nos dá destinações que ainda são vendidas falsamente como definitivas, com o nome disto ou daquilo, deste ou daquele ambiente, desta ou daquela situação, nós devemos nos sentir muito felizes. Muito felizes. Porque não dá numa existência, como em milhares, que é o nosso caso, para ser espírito evoluído. Há muito por caminhar. E os que estão mais à frente nos ajudam a fazer o quê? A caminhar, a corrigir os nossos próprios rumos. O que fizeram Zaqueu, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, corrigiram os próprios rumos. Ao convite de Jesus, que agora o Espiritismo, então, por semelhança, renova. Mudaram. E mudando, bem, quando a gente muda, a gente progride. Quando a gente muda, a gente tende a compreender as coisas de uma maneira muito melhor. Olha que lição, que lição. Nem precisa continuar, né? Vou falar o quê? Que a reunião acabou, mas se não acabasse, era hora de acabar. Porque a gente tem tanto material para refletir, tem tanta coisa para pensar, tem tanto assunto para deglutir,
que é um capítulo para a gente não deixar à margem, não, tá? É para voltar. Pegar de volta essa mensagem belíssima, belíssima. Que texto que o Gabriel nos deixa. Que texto, né? Porque ele quer que a gente pare e reflita. E quando ele escreve esse texto, é evidente, deu para entender agora por que o André Luiz, que ele estava atento a tudo, ele percebeu o diálogo entre Hilário e Aulus. Percebeu as dúvidas que o Hilário tem e que seriam as nossas. Mas o que adianta receber uma mensagem espiritual se o meu problema continua? O que adianta eu ter uma orientação se eu não vou sair? Para. O que você está imaginando da atividade mediúnica? O que você entende por espiritismo? Nada. Eles não tiveram a vivência na doutrina que nós temos apresentada, que foi pelos espíritos e por Allan Kardec a todos nós. Não eram espíritos espíritas, eram médicos, pessoas que, aliás, enfrentaram grandes dificuldades para compreender aquela realidade, porque materialistas. E, de repente, se vem às voltas com atendimento, com amparo, com intervenção, com socorro. Pera, o que é isso tudo? E, óbvio, essa gente vem aqui e sai sem o problema resolvido. Para que tem isso, então? É um teatro? Para, porque a sua visão é a visão equivocada, religiosa, que faz teatro no que não era para ser. A sua visão está errada. Para e reflete. E nos dois casos, da mãe com o filho desequilibrado, porque suicida, que recebe a oportunidade de novamente ser instruída, preparar-se e posteriormente ser ajudada e vê-lo se ajudar. Eles veem a importância do contato, que nem sempre às vezes é direto. Ele esteve ali, ela experimentou dificuldade, o desejo de também se matar para estar com ele, e vai o Aulus interferir, afasta isso, é bobagem. Ajude-se, não é o tempo. E a mensagem do Gabriel, fechando todo esse contexto, para nos mostrar o que, espíritas, devemos entender por espiritismo e por mediunidade. Pode ser que a gente esteja fazendo leituras enviesadas. Pode ser que o nosso estudo espírita não tenha chegado a Kardec. Porque Kardec é isto. É exatamente isto. Né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nada mais é do que a releitura de certos pontos da moral de Jesus, explicados no momento em que a ciência nos permite não ficar sujeitos à vontade, às decisões de quem se apresenta como procurador de Deus e quer ditar comportamentos. É bobagem. É bobagem. É preciso vontade pessoal para vencer a nós mesmos e, consequentemente, poder ser úteis a quem de nós precisar. A gente volta a se encontrar dando continuidade ao nosso estudo dessa obra tão rica. Não se esqueça, hein? A margem, não. Central, né? Foi por isso que eu disse no início que achava o título modesto demais. É central para entender mediunidade e espiritismo, ler, refletir sobre o conteúdo desse capítulo. Espero você numa outra oportunidade.